Então, olha só, dando seguimento aqui, a gente está fazendo uma grande atualização no sistema, né? E um dos pontos que a gente retrabalhou foram as tabelas de preço. Então, anteriormente, nossos usuários trabalhavam com uma tabela geral e para cada cliente que tivesse uma tabela diferenciada, ele gerava essa tabela. Agora nós mudamos essa dinâmica. Você pode ter quantas tabelas for necessárias no sistema. A única coisa é que você não precisa, por exemplo, quando empresas diferentes têm os mesmos preços, trabalhar uma tabela para cada um. Então agora é assim, você vem aqui em financeiro, tabelas de preço, certo? Em tabelas de preço, vai carregar já as suas tabelas principais. O que nós recomendamos? Que você tenha sempre uma tabela geral. Essa é a sua principal tabela. Nessa tabela, você coloca o valor de todos os exames que você realiza ou que você terceiriza pelo preço que você cobra do teu cliente, certo? E cadastra. Essa é a sua tabela base. Essa é a tabela para quando você fizer um ASO rápido, essa é a tabela para quando for um cliente pequeno, quando for um cliente normal, um cliente que não tenha preço diferente, tá? Aqui eu tenho algumas tabelas, então o próximo passo é eu crio uma nova tabela. Por exemplo, vou colocar aqui uma tabela para empresas de RH. Geralmente são empresas que mandam bastante dados para a gente, né? Bastante funcionários. Aqui é o início da vigência. Isso aqui é apenas para efeito de atualização de preço, ou seja, quando eu quiser atualizar o preço e eu mudar alguma coisa aqui, eu coloco aqui a partir de quando aquele preço vale. Ou seja, ele vai atualizar somente os preços daquela data em diante e não vai mexer nos preços que estão para trás. Coloco os exames, cadastro o primeiro valor e ele já me preenche todos os campos. Se eu quiser, posso pôr os decimais, não tem problema. Se algum dos exames, em algumas das situações, eu cobrar um valor diferente, por exemplo, no retorno ao trabalho, que em geral demanda mais tempo do médico, alguma coisa assim, eu vou cobrar, por exemplo, lá R$100. Os demais ele não altera. E eu posso fazer isso para todos os exames. Audiometria, vamos colocar aqui uma audiometria de R$35. Ok? Cadastrei, salvei a minha tabela. Minha tabela já está salva. Se eu voltar na lista de tabelas, eu vou visualizar essa tabela agora. E o que eu faço? Agora ficou muito mais fácil. Eu venho aqui na minha empresa e para todas as empresas que forem usar essas tabelas, basta selecionar. Por padrão, toda vez que se cadastra uma empresa que informa uma tabela, ele vai usar a tabela geral. Então, se eu quiser aqui, eu venho aqui nessa empresa, edito e informo que a tabela de preços vai ser, por exemplo, a de empresas de RH. E feito isso, basta eu salvar. Salvei, ó, vou conferir. Está aqui, tabela de empresas de RH. Então, todas as empresas que forem usar essa tabela de preço, eu venho aqui e informo. Feito isso, o sistema assume que essas empresas têm os mesmos valores. Ou seja, eu não preciso mais alimentar empresa por empresa. E como ficou a situação daquelas empresas que já estavam cadastradas com tabelas personalizadas? Você vai reparar que aqui na lista de tabela de empresas já vai aparecer todas elas e todas elas já está atribuída aos seus clientes. Então, se você depois, com o tempo, quiser ir limpando e reduzindo o número de tabelas, você pode fazer isso daí. Ok? Qualquer dúvida, é só acionar a nossa equipe de suporte.